Olá, sou Jerônimo Júnior, médico patologista, secretário adjunto da Sociedade Brasileira de Patologia. Uma sociedade que representa médicos que tem como uma das suas atividades principal, atividade diagnóstica, né? Nós, médicos patologistas, que fazemos diagnóstico de diversas doenças, inclusive o câncer. O médico patologista, para exercer essa sua atividade diagnóstica, normalmente ele recebe amostras de biópsias. E aí eu gostaria de explicar primeiro o que é uma biópsia. A biópsia é um procedimento médico em que se retira um tecido de um organismo vivo, de alguém que está vivo, para uma análise microscópica. Então, o patologista, ao receber esse tecido, ele faz uma avaliação com o objetivo de estabelecer um diagnóstico, mas não só isso. Também para avaliar a gravidade de uma doença. Utiliza também essa análise para determinar melhor tratamento em diversas doenças. Existem vários tipos de biópsias. Existem biópsias, tecidos que são coletados utilizando uma agulha, que é o que nós chamamos biópsia por agulha, como, por exemplo, uma paciente que tem um nódulo de mama. Muito frequentemente, o primeiro procedimento é a coleta desse tecido da mama utilizando uma agulha. Então, vem um fragmento retirado a partir de uma agulha. Existem biópsias que são obtidas por procedimento cirúrgico, e aí desde biópsias simples, como a retirada de um sinal de pele, como a retirada de um órgão, que é uma peça cirúrgica mais complexa. Existem biópsias intraoperatórias, que são biópsias em que o patologista estabelece um diagnóstico para orientar o tratamento cirúrgico. Ali no momento, no próprio ato cirúrgico, o patologista está ali presente, o tecido a fresco é enviado para o patologista, e ele, utilizando equipamentos específicos para esse fim, ele estabelece um diagnóstico no centro cirúrgico e orienta o cirurgião qual o melhor passo para dar na sua cirurgia. Existem biópsias que são obtidas por outros procedimentos, como, por exemplo, endoscopias, né? Então, o paciente que vai fazer uma endoscopia digestiva alta para ver, por exemplo, alguma alteração no estômago, né? Então, são retirados ali, utilizando o endoscópio, fragmentos do estômago e também encaminhados para análise do patologista, né? Também há amostras endoscópicas, né, de colonoscopia para ver como está o intestino, né, se há alguma lesão, exame de prevenção. Então, há vários tipos de biópsias. E uma pergunta, muitas vezes, que o público tem, a sociedade tem, o público leigo, é se essas biópsias trazem algum desconforto, né? Logicamente que a maioria das biópsias é feita com anestesia, né? Então, muitos procedimentos com anestesia local, né? Alguns procedimentos com anestesia geral, de forma que o paciente normalmente ele não sente desconforto, né, na retirada desse tecido. Logicamente que após o procedimento, se passa o efeito do anestésico, há sintomas normais que são controláveis e seguem por uma orientação médica. Então, a nossa atividade diagnóstica é realizada a partir da retirada de um tecido. E uma outra dúvida que muitas vezes chega até a gente patologista, ao nosso laboratório, é o paciente perguntando se nós fazemos essa coleta, né? Veja bem,
existem alguns procedimentos em que o patologista vai analisar, em que o patologista pode até coletar. Por exemplo, função aspirativa da tireoide da mama. Em alguns locais, o patologista participa, ou conjuntamente com o radiologista, ou até mesmo sozinho coletando essa amostra. Mas isso é um exame citológico. As biópsias são coletadas, seja por um cirurgião, por um gastroenterologista que faz endoscopia, nós não coletamos essas amostras, né? A amostra de biópsia nós recebemos em nosso laboratório para fazer essa análise. Ela já vem coletada. Então, na maioria das vezes, o patologista vai receber essa amostra. Ele não vai coletá-las. Qual a importância de se realizar uma biópsia? A biópsia é um exame complementar, né, que serve não apenas para estabelecer um diagnóstico. A biópsia muitas vezes tem esse fim, né? Ou seja, se retira um fragmento de tecido para confirmar uma suspeita clínica, para se estabelecer um diagnóstico que até então a paciente não tenha, né? E também serve, muitas vezes, pacientes, principalmente oncológicos, né, com diagnóstico de câncer, serve para monitorar a doença, né, na evolução do tratamento desse paciente. E também aquele tecido que foi retirado e muitas vezes já utilizado para estabelecer o diagnóstico, esse tecido também pode ser utilizado para orientar o melhor tratamento para aquela paciente. Então, vocês observem que, com essa breve explicação, fica muito claro que o papel do patologista vai muito além de estabelecer o diagnóstico, né? Para que vocês entendam, eu vou colocar uma situação bem corriqueira e que de uma doença frequente, né, oncológica, que é o câncer de mama. Então, vejam bem, quando uma paciente vai em seu médico para o seu check-up, né, para a sua avaliação periódica, e é detectada alguma alteração em sua mama suspeita, está indicada a biópsia. Como eu expliquei, vai ser retirado um fragmento do tecido. E aí o patologista é que vai fazer o diagnóstico. Por exemplo, se há suspeita de câncer de mama ou é um nódulo suspeito, é o patologista que vai fazer o diagnóstico daquele nódulo. Então, uma vez que, por exemplo, é estabelecido o diagnóstico de câncer, o patologista, utilizando aquele mesmo fragmento, ele ainda vai classificar que tipo de câncer. Isso pode até parecer estranho para o leigo. Como classificar um câncer? Porque muitos têm a noção do câncer como uma doença única. Por exemplo, câncer de mama. Muita gente acha que é uma doença única, né? E durante muito tempo, a doença foi conduzida dessa forma, né? Se tem a dona Joana com câncer de mama e a dona Maria com câncer de mama, ambas praticamente eram submetidas ao mesmo tratamento. Mas que com a evolução e participação ativa do patologista nessa evolução, hoje o patologista utilizando esse tecido, ele classifica o câncer de mama. E qual o objetivo disso? Ele vai, através dessa classificação, já apontar se o câncer tem características mais agressivas ou menos agressivas e o mais importante, o patologista ele vai orientar o oncologista qual o melhor tratamento para Dona Maria, qual o melhor tratamento para Dona Joana. E hoje são tratamentos personalizados. Nós não podemos, e muitas vezes o paciente, quando tem um contato com o oncologista, e às vezes até com o patologista, ele já vem com esse peso, né? Ou seja, recebeu um diagnóstico de câncer e ele já traz essa informação de que fulano teve, de que cicrano também teve. Não. Hoje, a gente precisa ver esses casos de uma forma muito individualizada. Então, o patologista também, além do diagnóstico, observem que o patologista já está dando um passo a mais.
O patologista agora ele está definindo qual o melhor tratamento para aquele paciente. Algumas dessas pacientes, por exemplo, com câncer de mama, elas são levadas à cirurgia. E antigamente as cirurgias eram muito mutiladoras. Hoje, um dos objetivos principal é, na verdade, que seja mais conservadora, ou seja, que seja, tenha uma abordagem efetiva, mas que preserve o máximo de tecido mamário. Por questões estéticas, né, que muitas vezes traz uma repercussão até psicológica para a paciente, por ter, por exemplo, como tempos anteriores, perdido completamente sua mama. Mas para que aquela cirurgia seja conservadora, ou seja, se tire menos tecido da mama, olha só, novamente o patologista vai entrar em ação. O patologista vai estar no centro cirúrgico, no momento em que essa paciente tem parte de sua mama retirada. É o patologista que vai estar ali, do lado do cirurgião, dizendo para ele que se a ressecção foi completa, se há algum resquício de tumor que precisa ampliar, tirar um pouco mais de tecido. Então, observem que o patologista fez o diagnóstico, o patologista orientou o tratamento quimioterápico e agora o patologista está dentro do centro cirúrgico orientando o melhor tratamento cirúrgico para aquela paciente. E o patologista, no caso desse que eu estou trazendo como exemplo, que é bem corriqueiro, o patologista ainda vai estar no acompanhamento e se em algum momento essa paciente tiver uma recidiva, o patologista novamente entra em ação para reavaliar esse tumor recidivado, para reclassificar, para ver se houve alguma mudança nas características desse tumor e se há necessidade de algum tratamento, ou seja, que haja alguma modificação nesse tratamento. Então, esse é um exemplo de como tão atuante é o patologista.